Olá, muito boa tarde. Os cristãos são o grupo religioso mais perseguido em todo o mundo. Uma situação que se tem agravado nos últimos tempos com o avanço do grupo terrorista Estado Islâmico e a instabilidade política e militar que se faz sentir no Médio Oriente. Atenta e a lutar contra esta situação está a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, por diversas formas. É o que vamos ficar a saber dentro de instantes quando conversarmos com Catarina Martins, responsável entre nós desta fundação. Para já, os temas que marcam a atualidade religiosa. Francisco anunciou este domingo a sua nova encíclica, um documento que fala da degradação ambiental e apela para a preservação da natureza. O Papa Francisco espera que a sua nova encíclica ajude a promover uma maior atenção de todos sobre os problemas do meio ambiente. Francisco apela à responsabilidade global para com um património comum. Come è stato annunciato, giovedì prossimo sarà pubblicata una lettera enciclica sulla cura del creato. Invito ad accompagnare questo avvenimento con una rinnovata attenzione alle situazioni di degrado ambientale, ma anche di recupero nei propri territori. Questa enciclica è rivolta a tutti. Preghiamo perché tutti possano ricevere il suo messaggio e crescere nella responsabilità verso la casa comune che Dio ci ha affidato a tutti. Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum, é o título da encíclica do Papa sobre o tema do ambiente, que vai ser lançada esta quinta-feira. A importância da natureza esteve também em destaque no encontro do Papa com dezenas de milhares de escuteiros italianos no Vaticano, com Francisco a elogiar o contributo que o escutismo dá às famílias. In particolare voi offrite un contributo importante alle famiglie per la loro missione educativa verso i fanciulli, i ragazzi e i giovani. I genitori ve li affidano perché sono convinti della bontà e saggezza del metodo Scout, basato sui grandi valori umani, sul contatto con la natura, sulla religiosità e la fede in Dio. Os conselhos às famílias também estiveram presentes na abertura do Congresso Eclesial da Diocese de Roma, este ano dedicado à responsabilidade educativa dos pais, quando o Papa recordou a situação dos casais em dificuldade ou separados. Per favore, cercate sempre un'intesa, una collaborazione, un'armonia per il bene e la felicità dei vostri figli. Per favore, non usare i figli di ostaggi, non usare i figli come ostaggi. Quanto male fanno i genitori che si sono separati o almeno nel suo cuore sono separati, quando il papà parla male al figlio dalla mamma e la mamma gli parla male del papà. Natureza e família, duas das preocupações centrais do pontificado do Papa Francisco. O Papa vai viajar para a África, visita o Burundi e a República Centro-Africana. O Quénia é ainda uma possibilidade. O Papa anunciou que vai realizar em novembro deste ano a sua primeira visita à África, com passagens por República Centro-Africana e Uganda, naquela que será a 10ª viagem internacional do pontificado. Se Deus quiere, estaré en África en el mes de noviembre. En la República Centroafricana primera y en Uganda después. Queda como posibilidad, pero todavía no es segura,
porque há problemas allí para a organização Kenia, pero al menos esos dos seguro. Antes del relevo presidencial en República Centroafricana y en Uganda después con motivo de los 50 años de los mártires, aunque un poco atrasado. O Papa sublinhou a importância da ação da Igreja Católica neste continente, em particular nas escolas e hospitais, e criticou a exploração dos recursos naturais africanos por parte das potências mundiais. Foi criado o Grupo Parlamentar de Solidariedade com os Cristãos Perseguidos no Mundo para pôr este problema na agenda política da Europa. O problema acentua-se e as respostas dadas pelos países do Ocidente não é suficiente. Para colocar o tema da perseguição aos cristãos na agenda política, alguns deputados portugueses criaram o Grupo Parlamentar de Solidariedade com os Cristãos Perseguidos no Mundo. É um grupo parlamentar que procura dar uma resposta mais clara e mais atenta a um problema gravíssimo que existe há alguns anos e que se tem vindo a agravar de uma forma gritante nos últimos anos. Não há mês, às vezes não há semana, às vezes não há dia que não sejamos confrontados com notícias terríveis de massacres ou de assassinatos ou de expulsões dirigidos contra cristãos ou mesmo comunidades inteiras. Chegar à agenda da política externa da União Europeia é o objetivo do grupo do Parlamento português. Mantendo-se esta crise, porque é uma crise gravíssima que se está a passar, que nós consigamos que esta questão seja um ponto, diria, permanente na agenda do Conselho de Ministros dos Negócios Estrangeiros a nível da União Europeia. E, portanto, que a senhora Federica Mogherini, que lhe preside, seja conduzida a ter esta questão sempre nas primeiras 3 linhas da sua agenda de preocupações. Uma iniciativa que, a ser replicada noutros países, acentua a problemática da perseguição aos cristãos no contexto mais vasto do tema da liberdade religiosa. Temos esperança que este exemplo, que é um exemplo inovador no Parlamento português, possa ser replicado noutros parlamentos da Europa, o que obviamente ampliaria o eco político destes esforços. Eu sei que esta preocupação corre, muitas vezes procura diluir-se esta questão em comitês ou grupos pela liberdade religiosa. Nós também abordamos isso, portanto, dirigindo-nos diretamente à questão das perseguições dos cristãos, estaremos atentos a quaisquer outras perseguições religiosas. A primeira reunião do Grupo Parlamentar de Solidariedade com os Cristãos Perseguidos no Mundo, que tem um modelo semelhante aos grupos parlamentares de amizade, foi designado presidente José Ribeiro Castro, deputado do CDS, e vice-presidentes Carina João Oliveira, do PSD, e António Cardoso, do PS. O grupo quer agora apresentar-se à Presidente da Assembleia da República e ao Núncio Apostólico em Lisboa. A Casa da Cultura da Junta de Freguesia dos Olivais, em Lisboa, dedicou o evento Diálogos Interreligiosos à Igreja Católica, que convidou a mostrar a sua presença na sociedade. Uma comunicação sobre a importância da Igreja na comunidade civil foi o desafio proposto ao padre das paróquias de Olivais Sul e de Santa Maria dos Olivais, pela Casa da Cultura da Freguesia Lisboeta. O objetivo é mostrar que a presença dos cristãos é uma presença construtiva no meio dos homens, é um espaço de encontro e procura promover esta maneira nova do Evangelho, de ser homem, de participar na vida da sociedade. O ciclo Diálogos Interreligiosos da Freguesia dos Olivais pretende conhecer e partilhar o contributo de cada religião na comunidade. O objetivo deste ciclo é exatamente mostrar o que cada religião, não só em termos da própria religião, mas sobretudo da sua parte cultural, da parte das suas instituições, da sua intervenção na sociedade, da ação social. Portanto, dar-nos a conhecer uns aos outros. A iniciativa é uma oportunidade de mostrar o caminho, sobretudo nas questões fraturantes da doutrina cristã, porque há muito desconhecimento na sociedade. Uma espécie de areópago, não é? Um lugar onde, portanto, não é comum estar a Igreja presente
E aqui pode fazer a sua proposta, esclarecer, mostrar caminho. Já estamos longe daquele tempo da cristandade em que todos os homens aqui neste canto da Europa nasciam cristãos, não é? E, portanto, há muitas coisas relacionadas, muitas dimensões relacionadas com a fé, relacionadas com a Igreja, que são estranhas ao homem contemporâneo. Cada vez mais as próprias paróquias têm que se envolver com a comunidade, e em tempos de crise como os que vivemos, e é aquilo que eles também nos transmitem, é muito importante que estas instituições continuem o seu trabalho e continuem a partilhar o seu apoio. O programa também fomentou a partilha geracional entre os utentes de 2 centros sociais e paroquiais e as crianças do ATL Olivais School, que partilharam histórias sobre solidariedade. A história que trouxemos foi o Semeador de Tâmaras. É uma história, não fala propriamente da solidariedade, mas tem subjacente a mensagem de hoje semeamos o que amanhã outros vão colher. Isto da solidariedade, portanto, não tem idade, não tem hora, é quando é necessário e faz parte da nossa vida como cristãos. Os nossos idosos têm algo a dar aos mais jovens e, ao contrário, também é verdade. Temos cada vez mais idosos e estão muitas vezes isolados, e mesmo nos centros de dia, nos centros sociais, nos lares, têm todas as condições, muitas vezes não é? Mas pressupondo que têm, mas não têm às vezes a relação interpessoal com os outros e com as outras gerações. Perceberem que é muito importante darmos ao outro, independentemente até da religião que se professe. Diálogos interreligiosos sobre o catolicismo na freguesia dos Olivais, em parceria com a Associação Cultural Gomes Freire de Andrade, já refletiu sobre judaísmo, budismo, hinduísmo e o cristianismo na vertente protestante. Estes são temas que pode encontrar em agência.eclésia.pt. No próximo domingo, o presidente da Conferência Episcopal do Paquistão estará em Guimarães para rezar pelos cristãos perseguidos no mundo, uma iniciativa com o apoio da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre e que se insere num conjunto de eventos que querem chamar a atenção para a perseguição que os cristãos enfrentam em muitas partes do mundo. Entre nós está a Catarina Martins, que é presidente do Conselho de Administração da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. Muito boa tarde, obrigado por estar uma vez mais entre nós. É muito significativa esta presença entre nós do Presidente da Conferência Episcopal do Paquistão, que irá rezar pela paz e pela tolerância religiosa. Também inscreve-se neste esforço que a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre vem desenvolvendo, no sentido de apelar para a tolerância religiosa e para a convivência pacífica entre as religiões. Sim, boa tarde. É muito importante para nós trazer alguém que está a viver uma situação de perseguição, que está a passar por esta dificuldade e, portanto, sempre que trazemos cá alguém é uma oportunidade para nós, portugueses, para nós estarmos mais atentos ao que efetivamente se passa, porque, infelizmente, muitas vezes estas notícias não passam no dia-a-dia. E o Paquistão é um dos países onde, efetivamente, e ultimamente, temos recebido quase diariamente situações de perseguição. O Paquistão é um país particular que tem uma lei chamada Lei da Blasfémia, uma lei que acaba por trazer muitas consequências graves para o dia-a-dia das pessoas, e há vários relatos de pessoas que, ou porque dizem algo que quem ouve diz que está a ofender o profeta e, portanto, como consequência é acusada esta famosa lei da blasfémia, e esta lei da blasfémia vai desde a prisão, desde a tortura até à morte. O caso que nós temos mais famoso é o caso da Asia Bibi, é um caso que tem sido muito falado na comunicação social, porque é uma mulher que bebeu um copo de água, que tocou em água, e as suas colegas muçulmanas disseram que ela tinha contaminado esta água apenas pelo facto de ser cristã. E está presa desde 2009, apenas por isto, no corredor da morte, e neste momento está à espera da resolução do Supremo Tribunal do Paquistão para o seu caso. Será a morte ou será libertada? Esperamos que seja libertada. Em favor disso também há um esforço a nível internacional nesse sentido. Falamos de grupos religiosos minoritários. Nós vivemos num país em que os católicos são maioria, mas nestas zonas do globo são muito reduzidos, são grupos religiosos minoritários e à mercê de quadros legislativos que não lhe garantem qualquer tipo de proteção.
Exatamente, portanto, e o Paquistão é um exemplo desse em que, de facto, por ser uma minoria, não serão, e é bom frisar aqui que não são só os cristãos que são minoria, por exemplo, no Paquistão temos também os muçulmanos que são uma minoria e, portanto, também são atacados e também sofrem por ser uma minoria, e, portanto, todas as minorias ficam à mercê, ficam reféns do que diz a Constituição e que não lhes garante qualquer tipo de proteção. Nós há dias recebemos uma mensagem do bispo de Lahore, Dom Sebastian Shaw, em que ele dizia que foi pela primeira vez, agora recentemente, portanto em março, que pela primeira vez o governo, a polícia fez alguma coisa para defender uma minoria. Portanto, o que também nos deixa também algum sinal que pode ser que alguma coisa esteja para mudar, porque o que tem acontecido ultimamente é sempre que há um ataque a uma minoria, o governo, a polícia, não faz nada para defender essa pessoa. E, portanto, as pessoas ficam à mercê da população que, enraivecida, em conjunto, acabam por fazer linchamentos em plena praça pública, matam com requintes de malvadez. Há vários casos de pessoas que são depois torturadas, debatidas por toda a gente que lhes bate de socos, são regadas com gasolina e são incendiadas. Portanto, são relatos gravíssimos e de uma desumanidade total. E pela primeira vez, portanto, agora no fim de março, nestes últimos atentados que aconteceram em Lahore, pela primeira vez a polícia conseguiu chegar a tempo para salvar, pelo menos, esta vida, que também, uma vez mais, estava acusado de blasfémia, e é um homem que dizem que deitou fora uns papéis, entre eles estavam algumas partes do Corão, e, portanto, foi por isso acusado de blasfémia. Este esforço por sensibilizar para a tolerância religiosa tem marcado muito o agir último da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, tem marcado algumas das suas atividades recentes. Eu recordo, houve um torneio de futebol, houve um momento de oração através do Skype que envolveu crianças. Este é um esforço, sem esquecer outras formas de sofrimento da Igreja e que continuam a existir no mundo de hoje, mas esta questão muito em concreto apela, é demasiado urgente e envolve muito o vosso esforço nestes últimos tempos. Sim, a situação é dramática. Nunca como hoje os cristãos foram de facto tão perseguidos. Os últimos números que nós temos é cerca de 200 milhões de pessoas em todo o mundo perseguidas porque são cristãos. Portanto, os cristãos são neste momento o grupo mais perseguido. E, portanto, o apelo que nos chega diariamente é, por favor, falem desta situação, façam alguma coisa por nós. E estas pequenas iniciativas que têm acontecido, tão diversas como as que falou, desde um torneio de futebol, momentos de oração, colocar crianças portuguesas a rezar em conjunto com crianças iraquianas via Skype, todas estas ações e as que iremos ter também um concerto de solidariedade pelos cristãos perseguidos, uma procissão também em Guimarães, uma Ronda da Lapinha, estamos envolvidos na Ronda da Lapinha. Todos estes momentos são momentos para alertar a situação, pedir a todos aqueles que se juntam por nós para não se esquecerem destas pessoas que estão a ser perseguidas hoje porque são cristãs e pedir as suas orações. Portanto, todos estes conjuntos, todas estas iniciativas que vão acontecendo são extremamente importantes porque de cada vez que falamos há mais alguém que consegue, que adere a esta iniciativa, que está junto de nós e que todos juntos vamos conseguindo ser cada vez mais a falar sobre esta situação. E quando eu vou a uma conferência, um momento de oração, participo e ouço algo que me transtorna, que me toca, eu vou partilhar com os meus amigos, com os meus familiares e, portanto, acabamos aqui por criar uma rede de pessoas que estão verdadeiramente preocupadas com a situação da perseguição aos cristãos no mundo. Porque é preciso hoje, cada vez mais, é preciso nós falarmos, é preciso estarmos alertas, é preciso também fazer alguma pressão para que os órgãos decisores de cada país possam fazer alguma coisa para estes nossos irmãos, porque estamos verdadeiramente a assistir a um genocídio dos cristãos. Eu há dias falava com um colega meu que esteve na Síria agora no fim de maio, e ele dizia: o que estamos a assistir hoje no Médio Oriente é o mesmo que aconteceu em 1915, no genocídio arménio, no Império Otomano, que celebramos agora 100 anos, e não se vê a população, não se vê o mundo preocupado com esta situação. E a situação é dramática, e nós hoje recordámos há pouco tempo o genocídio arménio, os 100 anos. Aliás, o Papa foi o único que teve coragem de falar em genocídio. Este Papa tem sido fantástico neste sentido de alertar, de constantemente pedir às pessoas para rezarem, para não se esquecerem destes nossos irmãos. Porque a situação, de facto, é dramática. E, portanto, nós comemoramos este dia trágico da vida da humanidade há 100 anos
E estamos a esquecer dos nossos irmãos de hoje que estão efetivamente a passar o mesmo e as situações são dramáticas e precisamos de fazer alguma coisa. E estes momentos, este concerto, estes momentos de oração, esta ronda de Lapinha em que vai ter, é uma das procissões mais antigas de Portugal, esta forma de estar junto de Nossa Senhora, rezar com Nossa Senhora. Este ano, esta Irmandade da Lapinha quis associar à Fundação AIS e, portanto, vamos rezar no próximo dia 21 com a presença do Bispo do Paquistão. Vamos rezar durante 21 km, é uma procissão de 21 km, passará por 14 freguesias de Guimarães, em que vai ser feito um clamor pelos cristãos perseguidos, em que vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora pelos cristãos perseguidos. E, portanto, isto vai ter um impacto, eu tenho a certeza que quando o Bispo de Karachi, o Presidente da Conferência Episcopal, voltar para o seu país e falar deste momento de oração, eu tenho a certeza que os cristãos que estão no Paquistão neste momento vão ficar com mais força, com mais coragem para continuar, como também vi há dias quando estas crianças portuguesas rezaram com crianças iraquianas, o sorriso e a alegria por terem crianças portuguesas a rezar com eles e por eles. Portanto, isto é muito importante e ultrapassa tudo o que nós possamos imaginar. É o grande consolo destas comunidades, é saber que não são esquecidas. Exatamente. Não é? Muito obrigado por ter estado hoje aqui connosco e continuamos realmente a sublinhar e atentos a este drama que atinge tantos cristãos em todo o mundo. Muito obrigado pela sua presença, a difícil situação que os cristãos enfrentam no mundo, vítimas de uma perseguição religiosa que não se concebe no quadro civilizacional que pensávamos ter alcançado. Nós ficamos por aqui. Recordo apenas que mais logo a edição rádio do programa Eclésia passa na Antena 1 pelas 22h45. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.